Cara, sinceramente, tipo, eu gostei de ter jogado o campeonato pela Cade. Porque, querendo ou não, era o primeiro time que realmente tava no CBLOL. Eu estava indo pra um time de CBLOL. Eu estava muito feliz de estar naquele momento ali. Eu finalmente estava indo pra um time de CBLOL. É tipo, o campeonato em si da Superliga não foi marcante, não foi nada demais. Mas o que me marcou naquele momento dali foi que, basicamente, o que aconteceu foi o seguinte. Acabou a Superliga, eles me viram como eu trabalhava, viram quem era o Matheus, quem era o Drop, como os dois portavam, coisa do tipo, e me chamaram pro CBLOL de 2020. Dream. O Dream. Porra, tô felizão. Com um time que, no papel, se tiver apresentado, era um time bom. Sim, o time era basicamente... Só fui saber, tipo, 100% em janeiro. Eu acho, se não me engano, foi que o time fechou muito, muito tarde. Era o Robô no top, o Grell na jungle, Nosferos no mid, que tanto o Grell quanto o Nosferos e o Klaus, o professor, tinham saído daquele split do CD que eles perderam pra PRG na época, em 5 jogos, na final. Subiram em cima da CNB. Tava todo mundo voando. O Klaus, o Nosferos e o professor vindo da Coreia. Só que o que foi conversado comigo naquele momento era o seguinte. Triste. Quando eu ia entrar na Cade, conversando sobre contrato já, tudo certo, existia um planejamento. O planejamento foi feito por uma pessoa. Essa pessoa não estava mais na Cade depois. Qual era o planejamento? Essa aí também já foi mais uma porrada da vida, digamos assim. Inclusive eu sei quem fez esse planejamento, enfim. Sim. Mas, tipo, a pessoa que fez o planejamento... Não tem nada a ver a saída dela. Sim, foi uma saída que foi absolutamente benéfica pra ela. Tinha que sair, era o momento da pessoa sair. Isso aí, tá ligado? É a vida. Não tem que reclamar. Aí nisso, tipo, o planejamento foi: você vai vir pra gente, você vai ser reserva, você vai jogar os treinos e esteja pronto pra jogar o CBLOL. Porque uma hora vai acontecer. Isso foi o que me foi passado. Que, tipo... Depois, conversando com o próprio professor, por exemplo, que era o suporte do time, o professor ele me queria ali. Ele falou: Drop, olha só. Vai acontecer algum momento em que vai dar ruim e a gente vai precisar de você. A gente vai precisar que você esteja pronto pra jogar. Certo. Isso vai acontecer lá pela... Ele virou e falou: isso vai acontecer lá pela 5ª, 6ª semana do campeonato. Ele deu um predict que... Acabou que durante essa época ele estava só ganhando. Eu vou ter que te apertar, cara. Vai. Por quê? Cara, porque isso é um dos grandes mistérios recentes do cenário, você sabe, né? de eu não ter jogado? Não. Vamos lá, vamos com calma. Vamos lá. Todo mundo acordando, eu sei que estamos aqui há muita hora. Esse eu não sei mesmo, tá? Porque tem hora que eu faço pergunta retórica aqui pra chegar numa resposta. Mas esse eu não sei, eu suspeito. Esse o quê? O do porquê que ia dar errado com o Klaus. Basicamente porque ele pipocava. Que, tipo, eventualmente ia dar alguma coisa errada que... Tipo, mas como é que eles sabiam disso? Por já terem a convivência com ele? Convivência do CD. Basicamente isso. Que, tipo, sabiam como o jogador funcionava. Sabiam que em algum momento ia dar alguma coisa errada e possivelmente seria naquele... Porque é justamente o Atlanta de reserva, que alguma coisa ia acontecer e possivelmente eu teria que jogar. Eu teria que estar pronto 24 horas durante a semana pra dar um step up ali e jogar o CBLOL. Entendi. E essa era a justificativa, porque possivelmente em algum momento vai dar ruim. A gente espera que dê ruim e a gente espera que você seja apto pra jogar nesse momento. Só que... Estranho isso, né? O quê? É que do ponto de vista de management, se você tem um player que você sabe que ele pode dar ruim, não faria mais sentido te colocar pra jogar desde o início? De certa forma, sim. Mas quem quer o drop? Mas você entende que é... Eu entendo a sua parte, mas... de novo, eu tô sem ter informação interna. Eu tô achando meio estranho, porque, cara, se o cara do seu time consegue dar esse predict, já é meio que... É uma bola cantada. Não é só uma bola cantada. É porque, por exemplo, vamos supor que ele acredita que o Klaus consegue tancar. Só de você ter essa informação aqui dentro, de eu acredito que ele consegue tancar, sim,
eu não vou dar esse predict no dropinho. Inclusive, eu posso E falar... as minhas atitudes, elas vão levar em consideração que eu acredito que o cara consegue ir até o fim. Justo. Inconscientemente, isso muda as minhas atitudes. Sim. Se eu chegar pro meu time, e isso é... Porque eu acredito que não foi... Ele deu o predict pra você, mas o time todo pensava assim. Se o time todo pensa... De certa forma. Porque essa conversa foi uma conversa minha e dele. Foi uma conversa 1v1 ali que eu tive com ele que, mano, eu entrei no time, ele chegou do bootcamp e eu virei e falei, professor, ano que vem, eu quero estar jogando. O que eu preciso fazer, no que eu preciso ser melhor do que esse cara pra estar ali naquele lugar. Aí a gente conversou sobre absolutamente tudo. Ele não falou, você vai jogar na sexta semana. Esteja preparado. Esteja preparado pra... Pode ser na segunda, pode ser na 10ª, pode ser playoff, pode ser quando quiser, mas esteja preparado. Ele podia estar muito bem falando isso só pra me motivar. Te motivar. Mas, por exemplo, o planejamento do time era que eu seria reserva, jogaria e estaria ali pra disputar a vaga. Não Entendi. seria 100%. Entendi. E esse é o principal ponto a se levar. Que eu estava ali pra disputar a vaga e que eu iria jogar os treinos. Coisa que... Não aconteceu. Isso, eu tô ligado. E a gente ficou... A gente soube disso, inclusive. Aí, tipo, o que A aconteceu... gente jogava contra também, né? Sabia. Tá. Aí, nisso, tipo, o que aconteceu foi o seguinte. Essa pessoa que fez o planejamento não estava mais na Cade, foi embora. Aí, nisso, outra pessoa veio no lugar, eu acho que nem entrou ninguém no lugar, coisa do tipo. E o time foi. Começou janeiro... Pode falar. E, inclusive... Não sei se era a expectativa da Cage de ir tão bem nesse primeiro split como eles foram, né? Inicialmente. Não. Quer dizer, eu não vou falar sobre a expectativa de absolutamente todo mundo. Mas Porque, pô, chegaram de CD bom, deram upgrade no top, a base inteira continuou. Na teoria, eles vão muito bem. Mas assim, se você coloca todos os times no papel... Acho que eles terminaram em primeiro, não terminaram? Terminaram primeiro. Então, Perdendo se pra coloca- Kabum na playoff. Todos os times no papel... Você não falaria que a Cade ia terminar em primeiro? Não, concordo 100%. Talvez no top 4. Tipo, mas- sei lá, vendo de fora, eu concordo com você que ela não terminou em primeiro. Só que, Robô deu um V9. O Robô e Grell simplesmente naquele split eram deuses. Não tinha como ganhar do Robô. O robô tava enjoado, tá? Ele pode ter lançado aquele Zac Top que virou meme na primeira semana, mas, tipo, mano, eu juro por Deus, aquele Zac Top não perdeu um treino. Só que a gente fez merda na hora de draftar ele. Aí foi virou um meme. blind Zack. Sim. O cara podendo escolher não- qualquer coisa em cima. Sim. O Fenebas podia escolher o que ele quisesse. E foi de Kennen ainda. Poderia ser muito pior aquilo. Aí nisso, tipo, virou meme, mas ainda assim o FNB. O Robô deu um V9 naquele split. 2v8 com o Grell. Aí, tipo, vamos lá. Desde o começo. Janeiro. Os treinos vão começar. Ok. Foi dito que eu iria começar. Você tava na GH com os caras. Que eu estava na GH, eu iria revezar, eu iria jogar League of Legends com aquela equipe. Ok. Começou o split. Isso foi dia 4 de janeiro. O CBLOL começava lá pro dia 25 da vida. Olha, Drop, esse aqui é o time principal. É o time titular. A gente espera começar esse campeonato com esse time. Então, por enquanto, você não vai treinar. Isso me foi passado. Mas já tava diferente. Já Você era não uma teve nem chance de disputar a vaga, né? Sim, eu não joguei literalmente nenhum treino. Aí, nisso, começo de janeiro, até o final de janeiro, eu não joguei nenhum treino. Aí a gente tomou o primeiro 0-2. Começou... Começou o campeonato, a gente tomou um 0-2 da PRG, que era Prodigy já, não era mais Pro Game. E mais algum time que... Não lembro agora. Não era um time que marcou tanto. Mas foi um 0-2. E foi um 0-2 que não era esperado de forma nenhuma, porque nos treinos a gente estava muito bem. Deu 0-2 e começou a ter problema. Tipo, meio que o time era regido de uma certa forma. Tipo, a gente vai jogar dessa forma daqui. Era uma pessoa tendo a voz principal. E não deu certo. Tomamos 0-2. Aquela pessoa justamente não fez valer o que deveria ter sido feito. Aí nisso o robô simplesmente virou... Eu tava no carro com ele e com o professor. Saindo do CBLOL depois da segunda derrota, nós três no carro. Eles começaram a conversar sobre o jogo. Eu tava do lado da frente, os dois atrás conversando sobre o jogo. Aí, tipo, começaram a discutir sobre tudo,
que aconteceu, o que deu errado. Discutir, obviamente, de uma forma construtiva. Aí o robô virou e falou, mano, eu vou fazer essa porra dar certo. Ele virou e falou isso, eu vou fazer essa porra dar certo. Semana de treino começou. Na terça-feira de novo, perdemos no domingo, segunda folga, terça-feira começou de novo tudo. O clima já mudou. Basicamente, o robô ele começou a puxar mais a responsabilidade, ele começou a dar muito mais exemplo, e ele começou a quase dar aula para as pessoas de League of Legends. Ele começou a... O robô foi justamente uma dessas esponjas gigantescas pra mim, por exemplo. E, mano, eu aprendi muito com ele. E nessa época ele basicamente pegou ali todo mundo e, mano, a gente vai fazer isso aqui dar certo. Você tem que estar fazendo isso aqui, você tem que estar fazendo isso aqui, você tem que estar fazendo isso aqui. Ele foi a peça que basicamente juntou todo mundo. E qual que era mais ou menos o plano de jogo? O Grell era nosso carry. O Grell era o cara mais mecanicamente esquilado daquele time de longe. Se ele é o cara mais brabo, ele vai de carry. E se ele vai de carry, a gente precisa fazer com que ele esteja apto pra carregar o jogo. Porque um jungle carry não era uma coisa tão comum. Não era nessa época. Nessa época não era. Aí veio a porra de um Grell jogando de cartas e o Olaf ganhando todos os jogos no V9. E, tipo, basicamente o plano inteiro mudou pro Grell ser o carry e começou a dar certo. Ganhamos todos os jogos possíveis, depois de um certo tempo. Mas, por exemplo, nessa semana, essa foi a primeira semana que eu joguei um treino. E por que eu joguei um treino? Porque o robô basicamente virou e falou, eu quero que os reservas joguem. O robô, mano, eu só joguei, comecei a treinar, porque o robô falou pra eu jogar. O robô deu a letra. O robô deu a letra. Só que, ainda assim, eu não jogava nenhum bloco. Eu jogava o primeiro jogo... Perdão. O último jogo de terça-feira. Ai, ai. O último jogo de terça-feira é complicado, viu, rapaziada? Sim. O último jogo de O terça-feira. primeiro e o último, as Pode duas explicar. pontinhas. Aí, tipo, era o primeiro jogo da terça-feira, que basicamente todo mundo voltando da folga, a mente não tá 100% na semana ainda, e o último jogo da terça-feira. Eu jogava esses dois jogos. Foi assim que eu comecei a treinar na Kid. Eu só comecei a treinar na Kid por causa do robô. Basicamente isso. Aí nisso, tipo, o time meio que se endireitou. Eu podia não estar sendo a pessoa mais... Tipo... que tinha mais influência no time, coisa do tipo, mas já comecei a ser um barulhinho ali na orelha do Klaus, do Atlanta do Nosferos. Nossa presença começou a ser notada. Aí nisso, começamos a ganhar na Cage. Foram, acho que eles ganharam 8 jogos seguidos. Foi. Mais ou menos ali na segunda ou terceira semana que a gente ganhou jogos seguidos, foi a pausa de carnaval, que a gente... Teve o Carnacade. Carnacade famoso. Famosíssimo! Mano, famosíssimo. Nessa época eu já tava... Eu tava já um pouco mais triste, porque tinha acabado de acontecer essa parada que, tipo... Pô, eu só fui começar a jogar um treino depois de um mês e meio no time. Você visualizou a mesma situação que já tinha vivido algumas vezes, né? Sim, principalmente... Mano, ali eu me vi vivendo o split da Redemption. All over again. Só Tudo que de ao novo. invés de CD... Era no CBLOL. Só que dessa vez eram, tipo, formas diferentes, porque tipo, eu não tava sendo necessariamente excluído do time ali, emocionalmente ou coisa assim. Eu tava sendo excluído, pô, como jogador. Eu ainda tava, obviamente, indo em todos os reviews. Que nem eu falei, eu levei aquela frase que o Pirox me falou, não vou trollar. Eu podia não podia estar treinando, mas, mano, era 10 solo aqui por dia. Era treino 1 hora, mês de 50 eu tô na sala. E assim vai. Todo review eu tava ali, tava aprendendo com o robô, tava perguntando pra ele, tava conversando com o professor, tava conversando com os Nosferos, tava conversando com todo mundo, Turtle, Belze, Turtle era nosso coach na época. E, mano, eu aprendi muito naquele momento. Só que, mano, eu queria jogar. A gente tá em 2020. Eu tô revivendo 2018, que eu não joguei. Eu já tô 2 anos no bagulho tentando e não tá rolando. Aí, mano, eu lembro de uma cena nesse Carnacade. Tipo, o dia em si foi incrível, de todas as formas possíveis. Foi muito divertido, churrasco, tudo mais. Diversão, No final do dia, tava, tipo... Era uma pousada em Atibaia, com uma... Não entendi, velho. Maravilhoso.
Enfim, tem uma foto do professor morto no meu jacuzzi, isso é maravilhoso. Foi postado no Twitter isso. Aí nisso, tipo, de noite, já tava bem tarde, o rolê já tinha acabado, o pessoal tava dormindo. Eu tava sozinho na piscina. Nisso que eu tava sozinho na piscina, não tava dentro da piscina, tava, tipo, na caminha. Sei lá. Naquele bagulho de tomar sol. Como é que é o nome disso? Tem um nome específico. Mas vamos botar cadeira de tomar sol. Eu tava ali deitadinho ali. Eu vou lembrar do nome, mas... Tá bom, eu tava ali na cadeira, tava suave, tava com uma aguinha do lado, tranquilo, vivendo, existindo, porque, tipo, eu tenho um puta problema pra dormir. Então, naquele momento, eu tava com muita coisa na cabeça e eu não tava conseguindo dormir. Eu tava ali na cadeirinha suave. O professor tava acordado. O professor veio até mim e a gente começou a conversar sobre tudo. Vida, League of Legends, miolho, CBLOL. Comentei com ele essa parada do... Que, tipo, ele falou pra eu ficar pronto, mas, tipo, porra, eu tô aqui, não tô nem... Tô pronto. Tô pronto, mas não me dão nem jogo. E aí? Que vai ser, tá ligado? Eu realmente desabafei ele com o professor. Mano, se eu não surtei na Cade durante os 2 splits, são 2 pessoas que me fizeram ficar vivo. O Caos, que hoje tá na Fúria, que eu conversava muito com ele durante essa época, e o professor. Se eu tive, sei lá, resiliência pra jogar o segundo split e ir bem, que foi o que aconteceu, foi por causa dos 2. Os 2 foram muito importantes pra mim nessa época do primeiro split que eu não estava jogando. Porque eu conversava com eles. E a minha sanidade mental se mantia porque eu conversava com eles. O professor, apesar de muito esquisito, é uma pessoa do bem. Apesar de quê? Muito esquisito. Por que esquisito? Então ele não era tão esquisito. Não, na Cade ele era... Quer dizer... De ficar gritando, balançando a cabeça. Tá. Ele não, Ok. não é ser esquisito? Isso pra mim não é Eu ser amo esquisito. o professor, mas ele é... Cara, se eu te, Mano, se eu te contasse o que ele já passou com o professor, são histórias lendárias. Um episódio só pra ele. Só pras histórias. Não, é sério, é coisa de louco, professor. Coisa de louco, maluco.